Na nossa família, brincadeira é coisa séria. Oi, eu sou a Maria Luísa e a minha avó é a Milena. Oi, eu sou a Maria Eduarda e a minha avó é a Sábia. Bom, a minha avó, ela é estilista, mas ela me deixou muito mais do que lindas peças de roupas. Ela me ensinou também a valorizar a cultura do meu próprio país. A minha avó me deixou muito mais do que um livro. Me deixou um legado de aprender e valorizar a arte do meu país e da minha família. Olá, essa é Marilu Dumont. E essa é Sábia Dumont. Nós somos artistas, nós somos bordadeiras, escritoras, avós, mães, gente como qualquer um de vocês. E olha, a gente teve uma oportunidade incrível quando a gente era criança e adolescente. Quem já morou no interior sabe o que significa a chegada de um circo numa cidade dessa. É muito bom. E nosso avô nos levava no circo. Olha, no circo, não era um circo como agora. Era um circo que tinha teatro, tinha orquestra, Tinha shows. tinha música, tinha competição de artistas locais. Era uma delícia. E a gente aprendeu a conviver com a arte nessas oportunidades. Depois, quando a gente já tinha aí 10, 12 anos, começamos a nos interessar por leitura. Então, nós tínhamos uma tia que era professora de português. E ela gostava muito de ler e nos incentivou a ler. E aí ela montou o Clube Literário Domingos Diniz na cozinha da casa da nossa avó. E aí a gente aprendeu a gostar de ler. E todo mundo lia porque gostava, não era imposição. A gente lia o livro e depois contava. Tinha que contar. Contar para outra, o que a gente leu, o que a gente entendeu. E era muito bom. E era assim com filmes, com peças de teatro, tudo era compartilhado. A gente aprendeu a gostar das folias de reis, do lundu, das músicas, do congado. A gente aprendeu que na moagem da cana para fazer a rapadura, essa rapadura que vocês conhecem aí, nosso avô fazia. E aí tinha cânticos, contava caso. E aí essa tradição de contar caso é maravilhoso, porque aí a gente aprendia histórias de antigamente e começava a pensar naquilo que a gente estava vivendo. Né? Isso. E uma coisa legal também é assim, a gente aprendeu a valorizar as questões culturais daquela região, as questões culturais universais. Então a gente viu que a arte é universal. E a arte realmente é que transforma o coração da gente. E a arte é um caminho. Na nossa vida e do que a gente pôde observar, a arte é um caminho de transformação. Esse convívio com a arte faz com que a gente se humanize, que a gente se aproxime da sua própria sensibilidade. Então, a valorização da música popular brasileira, da poesia, da literatura, da banda de música, né? Das cantigas de niná, são coisas importantes que os jovens precisam se reaproximar desse mundo. Olha, vou ler para vocês aqui uma coisa que eu escrevi recentemente. Não é o bordado que cura, é o que desperta em quem borda. Com isso, eu quero dizer que o bordado abre a possibilidade de novas leituras sobre a realidade de uma pessoa, a forma como ela registra o que ela está sentindo. É que às vezes a pessoa não consegue dizer exatamente com palavras o que ela está sentindo, mas quando ela borda, ela consegue. E esse é um caminho. A arte, ela é um caminho
que leva a pessoa a refletir sobre aquilo que ela precisa rebordar, aquilo que ela precisa desmanchar, reconstruir e bordar tudo de novo. Essa é uma possibilidade que o bordado traz. É a possibilidade que a arte, que a manualidade traz para nós. Não importa se é o bordado, se é a pintura, se é a cerâmica, é aquele contato da pessoa com ela mesma. É o exercício do bem viver. Bem viver com você mesma, com aquilo que cerca você, com o outro e com o meio ambiente. Nós somos o grupo Matizes Dumont. A minha mãe, Antônia Zulma Diniz Dumont, ela bordava. E ela não bordava sozinha, ela bordava com muitas amigas. A moça ia casar, ia lá para casa, para a varanda, que era um centro de encontro. A moça ia ganhar um bebê, aí ia para lá fazer um enxoval. E era assim. A minha casa o tempo inteiro foi muito cheia de arte, de gente, de coisas boas e criativas. E aí a gente trabalhava com literatura, trabalhava com contação de histórias, trabalhava com teatro. E aí nós somos 79 netos, pasmem. E aí desses 79, 56 ou são dramaturgos, ou são escritores, ou são ilustradores, ou são bordadeiras, ou são bailarinos, ou são diretores de arte. Bom, a arte entrou na nossa vida. E o tempo inteiro a gente acredita que é isso, que a arte vai sendo passada na contação de história e no aprendizado de fazer junto. E nessa vida de 40 anos bordadeira, de vida bordadeira, eu nunca vi ninguém bordar o luto, ninguém bordar a raiva, ninguém bordar o sentimento ruim. Eu vejo as pessoas bordando os bons sentimentos, a alegria, a esperança. E eu já presenciei gente que perdeu filho, que perdeu marido e que fala: ah, o bordado hoje é minha válvula de escape. Traz o meu bem querer, o meu bem viver. E aí pega as linhas, agulhas e os tecidos e transforma aquele momento de tristeza numa construção da ressignificação da vida. E é isso. E Portinari dizia que a arte é o que transforma o coração da gente. Quando adolescente, eu aprendi a gostar de ler. Por isso eu me tornei uma escritora. E eu gostava de ler não por imposição da minha família, mas porque a gente tinha o exercício de ler e contar o que a gente leu para o outro. E tínhamos o Clube Literário Domingos Diniz na cozinha da casa da minha avó. E lá em Minas, em Pirapora, iam grandes escritores, grandes poetas como Adélia Prado, Adão Ventura, Ângelo Osvaldo, iam para a cozinha da casa da minha avó. Sabe o que ela servia? Café com rapadura, pipoca, pedacinho de pé de moleque. E a poesia inundava o espaço. Eu aprendi a gostar de ler e me tornei uma escritora. A minha mãe era bordadeira. Ela começou a bordar aos 8 anos de idade. Era uma criança, mas ela era muito atentada. Aí minha avó falou: ah, vou te pôr para fazer alguma coisa. Você vai caçar o que fazer. E aí ela foi aprender a bordar com as tias, com as primas, com a minha própria avó. E ela aprendeu, casou cedo, fez o seu próprio enxoval. E aí viemos nós, cada filho que chegou, 8 filhas. Ela fez um enxoval e bordou. E aí a gente já nasceu bordado. Como você, que certamente quando chegou, também foi envolvido em alguma peça bordada. Com muito amor. Por isso que o bordado remete à emoção, ao carinho, à ternura. E o bordado é só um instrumento, é só uma pontezinha para as pessoas conhecerem a si mesmas,
bordar a si mesmo, bordar a sua história, bordar o território que vive, bordar para si e para o outro. Uma maneira de mostrar o mundo que acredita. Não falei? Brincadeira na nossa família é coisa séria, hein? Tchau!